Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao projeto das palestras online. As palestras que têm como iniciativa do Instituto Agenda Positiva, em parceria com a Prime Cursos e com o apoio do Centro Universitário Uniamérica. Hoje nós temos a palestra com o título Empreendedorismo em Tempos de Crise. Será proferida pelo professor Osinil Martins. Professor Osinil Martins está entrando aqui comigo agora. Professor Osinil, boa noite. Boa noite. Vamos fazer aqui uma breve leitura do mini-currículo do professor Osinil Martins. Ele tem licenciatura em Geografia, é pós-graduado em Gestão de Educação, possui experiência de 20 anos como gerente de recursos humanos, com ênfase em negociação sindical e relações trabalhistas, desenvolvimento gerencial, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Na área da educação, o professor Osinil exerceu cargos de professor, coordenador geral de ensino, diretor de unidade, pró-reitor de ensino presencial e reitor de centro universitário. Atualmente, ele atua como professor na Escola Superior de Cerveja e Marketing. Então, como já falamos, o professor Osinil vai estar hoje ministrando a palestra Empreendedorismo em Tempos de Crise. Apenas lembrando que vocês podem enviar questionamentos, perguntas, através dos comentários, que dentro do possível nós vamos repassar essas perguntas aí para o professor Osinil, e dentro desse período da palestra ele vai tentar responder algumas dessas perguntas. Professor Osinil, bom trabalho para o senhor, então, e nós estaremos acompanhando aqui o trabalho. Muito obrigado. Boa noite, gente. É muito bom estar aqui com vocês novamente para conversar sobre um tema extremamente importante, principalmente nos tempos bicudos em que nós estamos vivendo. Eu quero dizer que essa palestra ela está baseada em 4 livros, que nós vamos mostrar agora: O Segredo de Luísa, do Fernando Dolabella, A Pedagogia Empreendedora, também dele, Empreendedorismo na Era do Conhecimento do Fialho e Um Mundo Sem Pobreza, do Muhammad Yunus, que é o criador de um sistema de financiamento na Índia, e que visava atender as populações mais carentes com pouquíssimo dinheiro, mas que permitiu o crescimento dessas pessoas ao longo do tempo. O livro O Segredo de Luísa, se você não tiver nenhum livro, se você tiver que ler um livro só, por favor, leia esse livro aqui sobre empreendedorismo, que é um livro literalmente fantástico. É do Fernando Dolabella, um livro de um autor brasileiro, que é referência em termos de empreendedorismo. Quando a gente fala em empreendedorismo em tempos de crise, nós queremos alertar que a crise principal que o mundo está passando não é a crise do Covid, é a crise da eliminação de postos de trabalho pela inteligência artificial. Então, essa crise ela é muito séria e ela tem pouca referência em termos de imprensa, em termos de políticos que não estão abordando esse tema com a devida seriedade que ele merece. Você tem países no mundo hoje, como a Finlândia, por exemplo, que já reduziu a jornada de trabalho para 24 horas semanais, em 5 dias por semana, ou melhor, em 4 dias por semana. 4 vezes 6 horas por dia dá um total de 24 horas semanais de trabalho, sem perda do referencial salarial. Então, essa é uma atitude, efetivamente, que garante a empregabilidade das pessoas dentro de um sistema em mudança. Nós estamos vendo, gente, nessa crise que nós estamos vivendo agora, hospitais com robôs enfermeiras, robôs que levam alimento, robôs que levam medicação, robôs que auxiliam o médico no diagnóstico que está sendo submetido o paciente. Enfim, são mudanças que estão acontecendo. O transporte autônomo, por exemplo, sem motorista. Caminhões já estão circulando nos Estados Unidos sem motorista. Só nos Estados Unidos nós temos 370 mil pessoas que dependem do transporte
diário, que são motoristas profissionais. Essas pessoas provavelmente terão seus empregos, com o passar do tempo, eliminados. Então, o que nos resta? O que nos resta é prepararmos-nos para enfrentar essa situação com as cartas que o mercado está jogando. E uma das cartas que nós temos na mão é o fato de você ser um empreendedor. O que é ser um empreendedor? Então, segundo o Fernando Dolabella, o empreendedor é aquele que sonha em qualquer área de atividade humana e que busca transformar esse sonho em realidade. Quer dizer, antes de qualquer coisa ser construída, ela foi sonhada. O sonho é parte integrante da vida das pessoas. Você imagina, você cria na sua cabeça antes de construir isso efetivamente na prática. Então, uma das características de qualquer empreendedor é que ele é essencialmente um sonhador. E, na verdade, isso vai mais longe, porque isso pode dizer o seguinte: tem idade para ser empreendedor? Não tem idade para ser empreendedor. Porque o homem tem a idade do seu último sonho. Enquanto você tiver a capacidade de sonhar, você tem a capacidade de construir. E se você tem a capacidade de construir, você não depende da idade. Não tem problema de você ter 70, 60, 50 anos, ou 20 anos, ou 16 anos, como nós estamos vendo hoje, jovens lançando-se no mercado de trabalho e transformando esse mercado do trabalho, utilizando as suas capacidades individuais dentro desse contexto todo que está sendo criado, né? Bom, aí nós temos o seguinte: papéis. Há uma importância na vida de todos nós de 3 papéis, 3 elementos formadores do indivíduo. Primeiro é o papel familiar. Pessoas que vivem em famílias que têm característica empreendedora têm mais tendência a ter um perfil empreendedor. Por quê? Porque o exemplo é fundamental na vida das pessoas. Se eu vejo meus pais trabalhando e criando suas empresas, abrindo perspectiva, quebrando aqui, construindo de novo lá, eu tendo a seguir esse papel. Tá? O papel da escola, por exemplo. A escola, e isso é uma coisa que eu tenho a impressão que vai mudar a partir dessa pandemia, a escola tem que deixar de ser a escola clássica, a escola que preparava as pessoas para a velha economia. A escola tem que sofrer uma reversão nos seus padrões. Hoje, o SEBRAE já tem convênio com prefeituras de vários municípios que eu conheço aqui em Santa Catarina e que já fazem um papel de formação de empreendedores dentro das próprias escolas. É isso que nós temos que fazer. A escola tem que entender que ela não só alfabetiza, mas ela também prepara as pessoas para uma vida profissional ativa. Então, o papel da escola, ele passa a ser fundamental quando ele predispõe-se a agir junto com as crianças na formação de perfis empreendedores, saber lidar com dinheiro, saber ver o produto que eu vou vender, fazer feiras dentro da escola, utilizando as capacidades que as pessoas demonstram, né? E vai por aí afora. Mesma coisa com relação ao papel da sociedade. Qual é o papel da sociedade? Há sociedades que são puramente empreendedoras e outras sociedades que ficam no tempo porque não têm essa vertente de empreender, de modificar, de fazer as coisas acontecer, de criar coisas novas, né? O Brasil é um país empreendedor? O Brasil é um país empreendedor, mas nós vamos ver em seguida por que nós somos um país empreendedor. Antes, nós temos que ver o que identifica o empreendedor. O que faz um empreendedor é um conjunto de atitudes e comportamentos que o predispõem a ser criativo, a identificar oportunidades e a saber agarrá-las. Então, vejam bem, são 3 pontos fundamentais. A criatividade. A criatividade é aquela que te permite ousar, é aquela que te permite sair de fora da caixinha e tentar coisas novas. O que não adianta você ser empreendedor da mesma coisa. Não adianta você fazer sempre a mesma coisa que já tem na tua cidade. Eu costumo dizer o seguinte: se você tem 3 pizzarias ou 4 pizzarias numa cidade de 70 mil habitantes, e você vai abrir a 4ª ou a 5ª,
você vai pulverizar esse público que já está distribuído entre as 3 ou 4 para incorporar mais uma. Quer dizer, todos vão perder com esse movimento, a não ser que você tenha uma vantagem competitiva excepcional e que te coloque diferentemente de todas as outras existentes. Então, pensar é importante, ser criativo. O segundo, criar as oportunidades, né? Identificar as oportunidades. Olha, as mudanças que nós estamos tendo nesse momento, quantas oportunidades estão surgindo disso daí. Eu vi uma frase esse dia que eu achei excelente, quer dizer, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Isso é um fato. Isso acontece todos os dias. Eu morei muito tempo em Porto Alegre, quando eu fui executivo de uma multinacional, e uma das coisas que me impressionava era o seguinte, o dia estava lindo, não tinha um sinal de chuva, mas no final da tarde vinha aquela tempestade, em 5 minutos, em cada esquina de Porto Alegre tinha um vendedor de guarda-chuva. Da onde que ele surgiu? Como é que isso aconteceu? Isso é ser empreendedor e aproveitar as oportunidades que aparecem. E as oportunidades, às vezes, são simples. Às vezes, você não precisa investir um monte de dinheiro para ter um retorno. O pequeno investidor é ele que movimenta a economia. O pequeno empreendedor é ele que cria a maioria das empresas que sustentam esse arcabouço todo econômico que o país tem, né? Então, isso nós temos que pensar claramente. Então, criar as oportunidades e saber o que fazer com elas. Não adianta eu ter ideias, mas faltar ação final. E a ação final é essa de transformar sonho em realidade. Muito bem. A importância de saber ler o momento. Isso é uma outra característica fundamental para o empreendedor. Aprenda a ler os sinais que o mercado envia. Aprenda a ver esse mercado e dizer o seguinte, para onde que ele vai? O desenho de cenários hoje é uma qualificação maravilhosa que as pessoas têm que desenvolver. Para desenvolver isso, você tem que ler muito, você tem que olhar o mercado, você tem que ver tendências, você tem que ver revistas técnicas daquilo que te interessa, você tem que procurar assistir filmes que abram os teus horizontes para tudo o que está acontecendo. A leitura e a interpretação que você fará desse momento em que nós estamos vivendo vai te indicar um caminho a ser perseguido. E ela vai, ou não, levá-lo ao sucesso, dependendo de todas as coisas que você fizer nesse meio, né? Muito bem. A informação, gente. A informação é o conhecimento, são as armas termonucleares competitivas da nossa era. Você tem um monte de gente falando um monte de coisa, mas e você? Como é que se situa nesse contexto? Como é que que conhecimento você tem? Como é que você domina as informações? Como é que você processa essas informações? Como é que você agrega valor àquilo que você aprende? Essas coisas são fundamentais. Não tem solução fora do conhecimento. Eu tenho feito muitas palestras para jovens e em escolas de nível secundário, né? O ensino médio, e tenho dito para eles o seguinte, às vezes é melhor você fazer um curso técnico que em 18 meses te qualifica para profissões, um técnico em radiologia, um técnico em mecânica, um técnico em eletrônica, em mecatrônica, do que, às vezes, você fazer um curso superior cujo futuro inexiste. Eu vejo, por exemplo, o Brasil formando 120 mil bacharéis em direito por ano, o Brasil formando 80, 90 mil pedagogos por ano, vamos pegar pedagogos, nada contra a pedagogia, absolutamente, mas é uma pedagogia do século passado. São pessoas que o empregador maior vai ser o Estado. Então, será que não é melhor eu fazer antes um curso técnico e ver como isso se encaminha para depois escolher um curso superior? A nossa vida útil hoje, ela vai, com certeza, passar dos 60 anos de idade. Antigamente, você com 50 anos era velho e se aposentava. Hoje não, hoje você vai ter que trabalhar mais tempo, você vai ter que produzir mais. Então, essas coisas, elas têm que ser pensadas
no total. Então, a informação, gente, é aquilo que te torna diferente. A informação, efetivamente, é tudo hoje em dia. É tudo. Ela te faz cavaleiro de determinadas situações, ou ela te deixa de lado a partir do momento que você seja desinformado. Né? Muito bem, vamos para o próximo slide, por favor. Agora eu vou dar algumas dicas para vocês. Nós temos dois tipos de empreendedores: o empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. E essa diferença é crucial e ela é fundamental. O empreendedor por oportunidade é aquela pessoa que desenvolveu um produto, que desenvolveu um serviço, que não tinha no mercado, ele vai ficar cavaleiro um tempo nesse mercado, tá? E ele vai ter a oportunidade de colocar em prática aquele serviço e aquele produto que ele desenvolveu. Ele vai criar um nicho novo de mercado, ele vai estar sozinho no mercado. O empreendedor por necessidade é aquele que normalmente constrói o seu negócio a partir de uma ruptura com o trabalho, ele perdeu o emprego, ele recebeu o fundo de garantia e ele monta um negócio meio que no desespero a partir do momento em que ele não consegue mais colocar-se no mercado de trabalho. Isso é muito comum. Então, eu tenho aquele dinheiro que vai servir para mim de capital para os investimentos iniciais, para que eu possa depois manter essa minha empresa por algum tempo. Só que quando acaba o capital de giro, o negócio dele faliu, o negócio dele perdeu. Então, normalmente, as pessoas que abrem empresas nessas circunstâncias acabam falindo, acabam perdendo o seu dinheiro, perdendo o investimento, perdendo o tempo e perdendo o negócio. Então, é muito mais prático você pensa muito antes de abrir o teu negócio. Nós vamos falar mais na frente sobre o plano de negócio, que é fundamental que você faça o plano de negócio, não entrar no escuro. Eu me lembro claramente, eu estava em Porto Alegre nessa época, quando o Banco Meridional foi terceirizado, quer dizer, foi comprado pelo Banespa, acho que foi o Banespa que comprou o Banco Meridional. Muitos empregados perderam o emprego. Naquele mês, naquele meio ano que todo mundo perdeu o emprego, todo mundo decidiu montar uma van de cachorro-quente. Em cada esquina de Porto Alegre tinha uma van vendendo cachorro-quente. Óbvio que, um tempo depois, acabou o dinheiro que movimentava isso daí, e essas pessoas acabaram quebrando e ficando apenas com o carro, que depois acabaram passando para diante. Por quê? Porque essas pessoas não fizeram um cálculo de quantas salsichas e pães eu tenho que vender por dia para poder manter meu custo fixo, para poder manter meu custo variável, para ver como é que eu faço capitalizar o produto do meu trabalho. Então, quando você não faz isso, você acaba quebrando. Tá? Muito bem. Vamos lá, Alvarez. Não estou ouvindo. Temos que lembrar que estamos fazendo uma live aqui. Temos um dos nossos participantes aqui, o Reinaldo Pavão, ele coloca aqui para a gente o seguinte: eu já trabalhei empregado, mas sempre quis ter meu próprio negócio. E aí ele continua aqui. Então, um dia eu saí do emprego e passei a vender livros. Depois escrevi livros e hoje vendo meus próprios livros. Mas eu ainda preciso crescer nessa área. Então, ele queria, possivelmente, alguma orientação do senhor em relação a esse trabalho dele. Ele não complementa mais aqui depois. Teria alguma coisa para contribuir com isso? Não, o que eu posso dizer é o seguinte: o caminho é esse. Né? O caminho, efetivamente, é esse daí. Quer dizer, o que ele mostra é o seguinte: ele teve uma evolução, escreveu livros, e hoje ele vende os próprios livros. Quem sabe agregar livros de outras pessoas, formar um grupo de escritores regionais que tenham essa mesma característica do que ele tem, né? E isso tudo é possível, quer dizer, o importante é a comunicação nesse momento para que você possa
agregar mais gente a esse processo de venda. Eu acho que é por aí, né? Agora, o que ele tem que receber é os nossos parabéns, porque é isso aí mesmo, o empreendedor é isso. Nós vamos ver em seguida aqui algumas coisas que você tem que ter em mente quando você se decide a ser um empreendedor. Por favor, vamos botar a próxima transparência? Correr riscos calculados. Gente, empreendedor não é, eu vou usar uma expressão, me desculpe, mas ela caracteriza bem isso daí. Empreendedor não é um porra-louca. Empreendedor é um cara que pensa, é um cara que não vai botar o dinheiro dele onde não vai ter retorno. Ele não pode correr riscos loucos, não, vou investir nisso. Se der errado, ele perde tudo. Então, ele tem que mapear muito bem todos os riscos que esse negócio tem, para que ele possa fazer um bom trabalho nisso daí. Não é correr risco a qualquer preço. Ok? Podemos ir para a próxima? Gente, empreender é da natureza humana. Nós não nascemos para ser empregados. Nós nascemos para empreender. E isso vem desde o histórico do primeiro homem que botou o pé na Terra. Imaginem vocês, a primeira pessoa que nasceu, que apareceu na Terra, ele tinha que comer, ele tinha que fugir das feras, ele era um empreendedor nato, ele tinha que aproveitar as oportunidades para fazer um bom trabalho rápido e manter-se vivo. O negócio dele naquele tempo, o lucro dele naquele tempo era manter-se vivo. E isso vem ao longo daí, isso está no nosso subconsciente, isso está na nossa memória afetiva, isso está em todo lugar. Nós não nascemos para ser empregados. Vamos lembrar aqui uma frase do Henry Ford, quando criou a linha de montagem. Ele disse o seguinte: pena que quando eu contrato 2 braços, vem uma cabeça junto. Porque o operário não precisava pensar, a linha de montagem, tanto é verdade que a linha de montagem está sendo robotizada no mundo inteiro. Porque não precisa pensar, precisa só programar. Então, o empreendedor não, o empreendedor precisa pensar, o empreendedor precisa analisar mercado, ele precisa ver produto, se tem chance de vencer com esse produto ou não. Então, esse é um dado nosso, da natureza humana, está dentro do ser humano ser empreendedor. Por favor, a próxima lâmina. Bom, okay. Temos mais uma pergunta aqui, Ozinil. Oi. Vamos lá aqui, ó. Canal Tudologia, ainda há espaço para crescimento dentro da indústria têxtil? Gostaria da sua opinião. Obrigado. Olha, eu diria o seguinte, a indústria têxtil é uma indústria que, eu conheço bem a história do Blumenau. Blumenau, antes, para cada tear, tinha um tecelão. Depois, para cada 10 teares, tinha um tecelão. Então, é uma indústria que tem um potencial de automatização muito grande. Hoje, as próprias máquinas emendam os seus fios. Então, é limitado, o crescimento sempre vai ter gente trabalhando, mas é um crescimento limitado. Eu tenho a impressão que, em termos de carreira, é um crescimento limitado, né? É mais ou menos por aí a visão que eu tenho nesse momento. E acho também que a indústria têxtil ela tem que ter uma grande preocupação para continuar existindo. Que hoje as pessoas não compram mais roupa, as pessoas compram design. Então, se eu tenho design positivo, vendedor, eu vou vender. Se eu não tenho, é aquela história da camiseta branca que vendia em balaio. Ninguém mais quer isso. Todo mundo quer uma coisa que eu identifique, que diga o seguinte, eu vesti isso e essa roupa é minha, a minha cara, né? Então, é o design. Então, o segredo da indústria têxtil hoje é o design. Quem trabalha nessa área de design tem um futuro brilhante pela frente, eu não tenho a menor dúvida. Vamos lá. Mais uma pergunta ou você quer continuar um pouco com os slides? Deixa eu tocar mais 2, senão eu vou me perder aqui. Tem 15 minutos ainda. Ok, daqui a pouco eu volto com as perguntas, então. Então, vamos para os slides. Okay. Vamos lá. Bom, gente, uma coisa que você precisa saber é muito simples. A regra é falir. A regra é não ter sucesso. E por que as empresas pequenas quebram? Por que elas não têm consistência no mercado? Então, o slide seguinte eu acho que é sobre isso, né? As empresas quebram
Ou melhor, antes disso, tem um outro ponto que eu quero chamar, eu volto aí nesse do falir em seguida, mas vamos lá. Tem gente que diz o seguinte, eu vou abrir uma empresa porque eu quero trabalhar pouco. Eu quero ganhar dinheiro e eu quero ser dono do meu tempo. Danou-se. Se você pensa desse jeito, você não abra uma empresa. É muito mais fácil ser empregado do que você ser um empreendedor. Empreendedor significa o seguinte, trabalho exaustivo. No começo, você vai trabalhar 12, 14 horas por dia. Segundo, você vai ter problemas seríssimos com os imprevistos, dependência de fatores não controláveis. O Estado é um grande vilão, porque o Estado, além de arrecadar um monte de impostos, ele muda as legislações ao seu bel prazer. Eu trabalhei numa multinacional, como eu falei anteriormente, em que o governo era fácil para ele, aumenta o IPI do negócio, mas aumentava o IPI e desmanchava todo o nosso planejamento, a gente tinha que voltar a fazer esse planejamento em seguida, sorte que a empresa era grande, ágil, extremamente competente nas suas revisões, né? A renda do empreendedor é uma renda incerta, e aqui vem um recado muito certo, não mistura a renda do teu prolabore com o dinheiro da empresa. Isso é uma coisa que a maioria dos empreendedores fazem. Quer dizer, eles não têm fluxo de caixa, e o fluxo de caixa é fundamental para qualquer empresa se manter viva no mercado, né? Então, a renda do empreendedor é incerta, e o retorno financeiro é a longo prazo, porque você tem que fazer o nome da empresa, você tem que divulgar a tua empresa, você tem que ser reconhecido pelo teu trabalho. O começo é muito difícil. Então, gente, tudo isso são coisas que é fundamental que um empreendedor saiba para não ser pego de surpresa. De repente, o cara, mas eu prefiro ser empregado, eu estou trabalhando aqui 12 horas por dia, não tem dinheiro, o governo mexe no meu, não sei o quê, como é que eu vou sobreviver? Então, isso tudo são coisas que um empreendedor tem que saber, né? Vamos à seguinte, por favor. Aí tem uma coisa que eu quero comentar com vocês, de forma bem rápida, mas é importante que a gente saiba, né? Domênico de Masi, que escreveu aquele livro O Ócio Criativo, ele toca, num artigo que eu li dele, nos valores pós-industrialização. O que são os valores pós-industrialização? O período da indústria, nós estamos hoje na indústria 4.0 tal, e passou. Então, quais são as coisas que vão determinar o futuro? Então, onde é que você pode pensar em termos de negócio no futuro? A intelectualização é uma delas? Vai crescer a parte intelectual? Vai. A emotividade, as emoções, elas estão presentes hoje nas nossas vidas de uma forma brutal. No meio de uma pandemia, a emoção, ela flui naturalmente, né? A estética, a feminização. O mundo vai ser feminino? Tomara. É o que dizem as tendências. Quando você entra em salas de aulas hoje de determinados cursos, 90% são mulheres que estão lá dentro, né? A ética, a desespecialização, muito cuidado com aquelas pessoas que são especialistas de uma coisa só. Se essa coisa puder ser informatizada, robotizada, mecanizada, você vai ficar sem atividade. Então, são coisas, são valores que vão estar presentes daqui para frente no dia a dia das pessoas, né? E isso significa dizer que são áreas de oportunidade, aprofunde-se nelas, veja o que está acontecendo e procure entender a mecânica disso daí, ver o que eu posso fazer com isso a partir do momento que eu consigo entender o que significa, né? Muito bem, vamos lá. Vamos lá, então, temos várias perguntas aqui, professor. Vou procurar fazer umas duas. Primeiro aqui, o Cristiano, ele pergunta, é possível empreender em tempos de pandemia? Eu diria que sim, agora é aquilo que eu disse até anteriormente, a leitura do mercado, quer dizer, faça a leitura do mercado, no que você vai investir. Eu vejo gente tirando proveito dessa situação que está aí. Por exemplo, as aulas que estão sendo dadas à distância hoje, para crianças, é uma área de oportunidade gigante. Ninguém tinha nada preparado, ninguém tinha absolutamente nada pensado. Quer dizer, quem nessa altura do campeonato tivesse algum produto que suprisse a necessidade dessas escolas,
estaria com uma boa oportunidade de negócio na mão. Né? Então, e vai por aí afora, alimentação, olha o que algumas pessoas estão fazendo para suprir as necessidades de alimentação das pessoas. Né? Então, é possível empreender em tempos de pandemia? É nesses tempos difíceis que surgem os grandes negócios, quebram outros, por falta de flexibilidade das pessoas, por falta de visão, né? Mas e outros negócios surgem nesse período. Ok, vamos a uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Primeiro essa daqui. Qual sua opinião sobre abrir uma empresa em sociedade? Compensa ou apenas dificulta o caminho para alcançar o sucesso? Essa pergunta é excelente, porque ela me permite trabalhar uma coisa. A formação de uma equipe, de uma empresa, ela pressupõe a complementariedade. Nós não somos bons em tudo, nós somos bons em algumas coisas. Então, se eu sou bom em vender, tenho um bom produto na mão, eu preciso ter alguém que seja bom em fazer preço, em mexer com números, em organizar a empresa, porque o vendedor normalmente não tem essa característica de organização. Ele é um vendedor, ele está preocupado com isso. Então, essas ideias complementares são boas. Tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas de empreendedorismo, quer dizer, alguém tem que mandar. Então, quando eu vejo uma empresa composta meio a meio, 50% de um e 50% do outro, é um ponto de discórdia futuro, sem dúvida nenhuma. 51-49 é um bom caminho, pelo menos alguém tem o mando. E outra coisa, muito cuidado quando você for montar sociedade com pessoas próximas, parentes. Né? Tem gente que monta sociedade com mulher, marido e mulher, e de repente separa o casal, e aí dá um rolo sem tamanho. Nessas horas, vamos ser absolutamente profissionais. É fundamental que a pessoa seja profissional na montagem da sua equipe de trabalho. A equipe de trabalho é complementar. Eu trago gente que entende de áreas que eu não entendo, para formar uma equipe que tenha competência para produzir resultados. Vamos em frente? Uma última pergunta aqui. Ok, vamos lá. A Dailande pergunta aqui, professor, conheço pessoas que têm boas ideias referente a empreender, mas são inseguras referente a dar continuidade à ideia. Qual o conselho que o senhor dá a essas pessoas? Quem não mora não vê Deus. O conselho é muito simples, gente. Tem que encarar. Quer dizer, se eu tenho uma boa ideia, se eu tenho um caminho para ser trilhado, eu tenho que encarar. Se eu não encarar, depois não adianta chorar sobre a oportunidade perdida. As oportunidades estão aí. Quantas vezes você imaginou um negócio, demorou para operacionalizar, e hoje nós somos quase 7 bilhões de pessoas no mundo. Tem gente pensando o tempo todo, tem gente inventando o tempo todo. Então, se eu tenho uma boa ideia e eu demoro para operacionalizar, e pior, se eu comento essa ideia com alguma pessoa da minha relação de amizade, de repente eu vou ver essa pessoa operacionalizando aquele negócio que eu estava pensando em fazer. A rapidez é fundamental. A concretização do sonho, ela é muito importante. Tá? Muito bem. Vamos em frente. Valores, ok. A próxima, por favor. Por que as empresas quebram? Gente, aí é muito simples. Primeiro, por falta de planejamento. A maioria das pessoas que começam um negócio não fez o seu plano de negócio. O plano de negócio ele é fundamental para qualquer negócio que eu pretenda construir. Né? Às vezes, o desconhecimento do mercado, eu não conheço profundamente o mercado em que eu vou atuar. Então, eu vou produzir alguma coisa que o mercado não está disposto a comprar. Isso é muito comum de acontecer. Ou eu abro esse meu negócio num lugar em que não tem acesso de pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, se você vai abrir uma loja, a loja tem que ser aberta na rua mais importante da cidade. A rua que tem maior trânsito de pessoas, as pessoas passam na frente, não adianta passar de carro. Quem passa de carro não vai parar para comprar. Então, são detalhes que tem. Por exemplo, desconhecimento de aspectos legais. Você sabe quanto custa um empregado hoje que você botar dentro só de encargos sociais?
Às vezes, é melhor trabalhar sozinho um tempo ou com pessoas da família do que você botar alguém para trabalhar contigo, porque os encargos sociais são muito caros. Segundo o professor José Pastore, para cada real que você aplica em salário, você aplica R$1,02 em encargos trabalhistas. Então, o custo do empregado hoje é um custo muito pesado. E isso tem que ser levado em conta, né? Vamos em frente, por favor? Ainda porque as empresas quebram. Por que fazer o plano de negócio, gente? Por que o plano de negócio é importante? E esse plano de negócio, o Sebrae que orienta, o Sebrae tem os modelos de plano de negócio para que você possa fazer, a Caixa Econômica Federal tem plano de negócio, as cooperativas têm plano de negócio, é uma planilha simples que você pode fazer e ali você vai poder planejar a sua empresa, você vai botar valores, quanto você vai investir, quanto isso vai custar, quanto que vai ter o retorno disso daí, você vai aprender a identificar riscos, quais são os riscos que tem se eu fizer isso aqui, né? Identificar os pontos fortes e fracos da empresa. Quais são os pontos fortes e fracos da minha empresa? Eu estou sozinho no mercado, isso é um ponto fortíssimo. Se você está sozinho no mercado, ótimo. Se você descobriu alguma coisa que ninguém tem, muito bem, você vai ter um tempo pela frente de ganho muito forte, né? Por favor, a próxima. Conhecer o mercado, como é que esse mercado age, como é que esse mercado reage ao produto novo. Tem mercados aqui no Brasil em que os produtos novos são testados porque são mercados adeptos a aprender. Curitiba é um mercado que eles usam para piloto. Eles lançam produtos primeiro em Curitiba, porque se aceitar em Curitiba, pronto. Então, na minha realidade, de uma empresa pequena, dentro de um município pequeno, qual é essa realidade? Como é esse mercado? Ele vai comprar o meu produto ou não? Outra coisa, gente, o plano de negócio ele é fundamental porque ele cria as condições para você analisar o desempenho financeiro. Ele vai te dizer o seguinte: quando é que o dinheiro que eu investi nesse negócio vai retornar totalmente? Esse dinheiro que eu investi está rendendo mais do que se eu tivesse aplicado meu dinheiro na bolsa de valores ou no mercado financeiro? Então, o plano de negócio existe para isso, existe para te mostrar efetivamente a viabilidade financeira do teu negócio. Quanto mais você for caprichar no teu plano de negócio, mais resultados você vai ter, ok? Muito bem, vamos ver se tem mais alguma coisa ainda. Está ali, diminuição do risco, viabilidade do negócio e instrumento de reflexão e comunicação. Quer dizer, como é que você vai se comunicar com o mercado? Como é que o mercado vai saber que a tua empresa existe? Como é que você vai fazer isso? Qual é o teu plano de marketing? Como é que você vai te tornar conhecido? Lembre-se de um dado importante. O ovo da pata, ele é mais nutritivo do que o ovo da galinha. Só que o ovo da pata você não encontra no mercado. E o ovo da galinha você encontra em qualquer mercado. Porque quando a galinha bota o ovo, ela faz um cacarejar estridente e diz para todo mundo: eu estou aqui, o ovo está aí, o produto que eu tenho é esse, né? Então, você tem que tornar a tua empresa conhecida. Como é que você vai fazer? Isso o plano de negócio vai te responder. Ok, gente? Muito bem. O que mais que nós temos aí? A estrutura do plano, só para vocês terem uma ideia da estrutura do plano de negócio. Nós temos a capa, o sumário, o planejamento estratégico, a descrição da empresa, produto ou serviço. Depois eu acho que tem mais uma, né? Análise do mercado, plano de marketing, plano financeiro e os anexos que compõem o plano de negócio. É uma planilha que vai te permitir fazer uma análise bem abrangente da viabilidade daquilo que você está pensando. Não faça um movimento de encarar a abertura de uma empresa sem ter um plano de negócio. Procure pessoas que podem te ajudar, procure o Sebrae, procure outras empresas que estão aí ajudando as micro e pequenas empresas a se constituírem. O futuro passa por aí, com certeza. Professor Zenil, temos uma chuva de perguntas aqui, até a gente já está chegando próximo aqui do nosso tempo, então acho que vão precisar ser perguntas breves.
Temos duas perguntas que são assemelhadas aqui, uma delas da Raquel, duas, aliás, uma da Raquel. Boa noite. Nos tempos de hoje, um e-commerce é mais vantagem que loja física? E temos uma outra pergunta também do canal Tudologia que se assemelha. Compensa abrir uma loja, né, 100% digital quando comparadas às lojas físicas de portas abertas? Então, primeira pergunta. Bom, as duas se complementam, né? Na verdade, o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo é isso. Quer dizer, a pandemia, o que é que ela expôs? Claramente a necessidade das empresas que não tinham a venda online começarem a constituir essa venda online. O e-commerce vai explodir no mundo inteiro. Inclusive, nos Estados Unidos tem um dado interessante. Tem shoppings fechando e se transformando em áreas de lazer, né, centros de lazer, porque as lojas não têm competitividade mais. O produto vendido online, ele é um produto que fica mais barato. Hoje você já tem a possibilidade de experimentar ou de ver-se vestindo essa roupa a partir de seus dados físicos colocados no sistema. Ele vai botar um manequim, vamos dizer assim, com a roupa, e você vai se ver vestindo aquilo que você está imaginando comprar. Então, eu não tenho dúvida, eu acho que vai demorar um tempo, principalmente aqui no Brasil, mas a redução das lojas de rua é um fato concreto. Quer dizer, eu acho que ele vai acontecer e acho que o momento vai precipitar esse tipo de migração do comércio presencial para um comércio mais à distância. Já acontece muito com livros, a Amazon está entrando aí com uma força muito grande, inclusive com entrega de produtos na sua casa via drone. Quer dizer, você não vai nem ter que se incomodar, você vai fazer o pedido, vai agendar o horário e vai receber esse produto em casa via drone. Tá? Muito bem. Mais uma pergunta aqui da Patrícia. Boa noite. Como você vê o desenvolvimento das pequenas transportadoras de carga após essa pandemia? Sempre vai ter mercado. Eu acho que enquanto você tiver transporte de material, transporte de produtos, e isso não vai desaparecer, eu acho que esse é um mercado que ele está aí, ele vai continuar existindo. Então, só que a competição é muito grande, você tem muitas empresas, né? Então, você tem que procurar desenvolver um diferencial competitivo para que a sua empresa se destaque no meio de tantas outras que tem nesse mercado. Eu sempre falo que a vantagem competitiva, ela é determinante para aquelas empresas que saem na frente. Ok. Mais uma pergunta, professor. Professor, qual a sua opinião sobre a educação financeira para o desenvolvimento de um negócio? Eu acho que ela deveria começar no ensino básico. O brasileiro, vocês devem ter lido isso em algum momento, os brasileiros que conseguem se aposentar no país dependem em 90% do INSS. Quer dizer, não tem nenhuma reserva financeira, não tem nenhuma aplicação financeira e dependem exclusivamente do INSS. O que é isso? Você pode dizer, não, mas é que o povo ganha pouco. Não, tudo bem. Mesmo ganhando pouco, se você souber administrar o teu dinheiro, você consegue economizar. Não quero ser cínico aqui, mas é muito difícil, evidentemente. Mas se você souber manejar o dinheiro, você tem grandes probabilidades de conseguir sucesso. Então, a educação financeira, ela deveria começar nas escolas de ensino fundamental e trilhar o ensino médio até dentro das universidades, para que as pessoas saibam manejar com dinheiro. Nós não aprendemos a lidar com dinheiro. Então, nós somos, às vezes, perdulários, como o brasileiro é. Eu vejo muitas reportagens em televisão da mulher, da senhora ou do senhor passando numa loja e dizendo o seguinte, eu vou comprar, eu sei que eu estou negativo, mas eu vou comprar porque o preço está muito bom. Quer dizer, então, isso daí tem um custo, e esse custo quem paga é o consumidor. Okay. E uma última pergunta, para a gente fazer a nossa finalização aqui. Eu imagino que seja uma pergunta, na verdade, né? Empreender no bairro é viável? Depende do negócio. Se você tem uma boa ideia, se o bairro não tem nada nesse sentido e você tem como criar um negócio que o bairro necessite, eu diria que não é bom, eu diria que é excelente. Porque você está ofertando àquela população daquele bairro, e isso é outra coisa, gente. Nesse livro que eu sugeri para vocês aqui, O Segredo de Luiza,
né? É a história de uma moça que, a partir de uma receita da avó dela, ela faz uma goiabada para vender em pequenas quantidades, né, em pequenos tablets. E isso daí, ela começou no bairro. Ela era uma estudante de odontologia que parou de fazer odontologia para se dedicar a isso, né? E aí, o que ela faz? Ela foi de bar em bar perguntando, experimentando, dando doce para as pessoas experimentar e dizer, se eu tiver para vender, você compra? A pesquisa de mercado, para quem quer lançar um negócio, ela é fundamental. E não precisa contratar empresa, não. Se você tiver dinheiro, tudo bem, contrata uma empresa. Senão vai você na cara dura, vai de ponto em ponto, vai testando, vai apresentando, vai fazendo. Você vai ter uma resposta. E a resposta do consumidor é a que vale. Bom, professor Zenil, estamos chegando aí nos momentos finais da nossa palestra, né? O senhor gostaria de fazer algumas suas considerações finais? Eu gostaria de dizer apenas o seguinte, quer dizer, empreender é hoje uma necessidade. Todos nós somos empreendedores, todos nós, nas coisas que nós fazemos, ou às vezes nos trabalhos voluntários. Quantos de vocês que estão me ouvindo aqui não fazem trabalhos voluntários? O que é o trabalho voluntário? É abrir mão do seu tempo para fazer alguma coisa de forma empreendedora, você vai lá ajudar. Então, nós temos isso, é aquilo que eu falei anteriormente, é na nossa natureza. Então, seja um empreendedor, corra riscos calculados, analise o ambiente, faça o teu plano de negócio, que eu tenho certeza que eu já vi um monte de planos de negócio de acadêmicos que fizeram os planos de negócio, já vi negócios serem implantados a partir dos planos de negócio que me foram apresentados e que estão funcionando até hoje, e outros que quebraram. Quer dizer, a diferença, quem faz, é você que está me ouvindo e vendo. Professor Zenil, muito obrigado aí pela sua participação na nossa palestra de hoje, né? Lembrando que essa palestra é mais uma iniciativa do Instituto Agenda Positiva, em parceria com a Prime Cursos e com apoio do Centro Universitário na América. Só lembrando, né, que esse é uma palestra de um conjunto de palestras que vem ocorrendo e ainda vão continuar ocorrendo. Então, na próxima semana, na terça-feira, nós teremos a palestra com o tema Inteligência Artificial, um tema bastante interessante aí, também vai ser às 20 horas, né, com o palestrante vai ser o professor Rodrigo Medeiros. Então, já de antemão deixamos o convite para todos e todas aí, para que vocês participem junto conosco dessa próxima palestra. E, então, deixamos o nosso boa noite e até a próxima.